Hoje eu vou mostrar algumas belezuras aqui que correram durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, um meio circulante de alguns países que estiveram envolvidos na Segunda Guerra Mundial, inclusive o nosso Brasil, a Terra Brasilis. Então aqui vai ser uma amostra bem rápida, certo? Deixa eu ajeitar a iluminação aqui, porque eu pretendo fazer um vídeo destrinchando moeda por moeda. Então, vamos lá. Começando aqui, uma moeda francesa, são 5 francos. Ela é feita de alumínio, tá? Aqui de 1945, se a gente conseguir ver no detalhe, vai, foca. Deixa eu ver se consigo focar aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar, sim. Opa! Deixa eu ver. A Lavrillier, que foi o cara que desenhou, que projetou essa moeda, né? O designer. Aqui nós temos uma belezura da Itália. Foca, caramba. Sim. Da Itália aqui nós temos uma lira de 1940. Como a gente pode ver aqui, um símbolo da Itália fascista. E aqui atrás nós temos o busto do rei Vittorio Emanuele III. E essa moeda foi... Deixa eu me focar aqui. Eita, que tá difícil de focar. Pronto, essa aqui a gente vai precisar de uma lupazinha, pra ver se a gente consegue... Opa! Romagnoli foi o designer dessa moeda aqui. Nós temos aqui meio penny, ou seja, meio centavo da Inglaterra. E na época o monarca inglês era o rei George, pai da rainha Elizabeth. Nós temos aqui também, igualmente da Inglaterra, 3 pennies. Essas duas aqui são as mesmas moedas, tá? Pences, desculpa. São a mesma moeda, porém esse aqui é o avesso e esse aqui é o reverso da moeda. E aqui a gente consegue ver o busto do rei George. Aqui tá ruim de focar, viu? Opa. Pronto, nós temos aqui o busto do rei George também, que é o mesmo dessa moedinha aqui, dessa belezura. Aqui nós temos nesse coin holder meio de guerrilha aqui que eu fiz. Deixa eu ligar aqui a luz. Esse coin holder de guerrilha aqui que eu fiz, nós temos aqui 10 centavos, também da era varguista, da Segunda Guerra Mundial, aqui da nossa terra Brasilis. E aqui 50 centavos também da Segunda Guerra, certo? Aqui de 1945. Aqui nós temos uma... Tá difícil de focar, viu? Nós temos uma moeda de 1941 aqui dos Estados Unidos, aqui com busto do grande Abraham Lincoln. Aqui nós temos 2 francos de 1943, ou seja, durante o tempo da França ocupada. Ela é feita de alumínio também. Aí eu fico imaginando todas as pessoas que passaram a mão, que pegaram, que compraram coisas com essa moeda. O sofrimento de pessoas que estavam comprando um pão, ou então algumas batatas com essa moeda. Aqui, Portugal não se envolveu diretamente na Segunda Guerra. Porém, é legal você ver alguma moeda que também estava circulando na época, e querendo ou não, Portugal é parte da Europa. Ou seja, Portugal estava envolvido na guerra, mas não exatamente lutando na guerra. São 2,5 escudos, 2,50 escudos. Aqui a gente vê a esfera armilar, o escudo português, né? Os 5 escudetes com as 5 chagas de Cristo, em volta das 7 torres dos Algarves, serrilhada de prata. Aqui nós temos alguns nickels, War Nickels, como os americanos chamam, de 1944, e essa aqui é a parte de trás. É para ficar melhor do que ficar virando.
Elas são feitas, algumas têm alguma porcentagem de prata. Se eu não me engano, as de entre 43 e 45 tem alguma porcentagem de prata. Aqui é o busto de Thomas Edison. E aqui as famosas moedas Mercury, que são totalmente de prata, tá? Aqui a parte do anverso e aqui atrás o reverso. Fico imaginando quantas cervejas, quantas Coca-Colas, barras de chocolate foram compradas com essas moedinhas. Lembrando que naquela época o dólar era extremamente valorizado, né? Bem, como prometido no começo do vídeo, eu vou mostrar aqui uma belezura que é meio difícil de achar, certo? Que é essa 1000 liras, ou seja, 1000 liras. O que são essas 1000 liras? Uma moeda que foi meio circulante na Itália durante a Segunda Guerra. Mas o que importa além disso? É que não é simplesmente uma moeda, uma cédula, um meio circulante de um país que estava na guerra, mas é um meio circulante dos aliados. Ou seja, é um meio circulante dos aliados durante o tempo da ocupação da Península Italiana na Segunda Guerra. Ou seja, a gente vê aqui os nomes em inglês, aqui em italiano, a série, o número de série, e aqui Allied Military Currency, ou seja, meio circulante, dinheiro dos aliados, melhor dizendo. Essa moeda, essa cédula, ela está em péssimo estado, venhamos e convenhamos, mas esse era o dinheiro que era usado para pagar o soldo dos soldados e para as transações comerciais que ocorriam durante a Segunda Guerra. Aqui a parte de trás, ela está bem gasta, foi muito utilizada. Ela tem isso aqui. Desde que eu comprei essa moeda, ela já estava com isso aqui. Mas aqui, se conseguirem ver direito, tem Freedom of Speech. Deixa eu ver o que mais. Freedom of Fear, ou seja, liberdade de expressão e liberdade do medo. Ou seja, estão livres do medo. Isso aqui todas essas cédulas assim dessa Allied Currency que eu achei estavam com essas dobras. Algumas estavam em melhor estado, mas todas elas é possível ver a dobra no meio. Provavelmente o soldado recebia o soldo, voltava para a guerra, dobrava e guardava no bolso. Mas é interessante o detalhe que está escrito aqui anulato. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Contra a luz aqui. Anulato. Conseguem ver? Anulato. Provavelmente no final da guerra, quando voltou a ser somente a lira italiana o meio circulante, o governo italiano mandou anular essas notas. Aqui tem um risco de caneta, mas também está assim, provavelmente desde a guerra. Mas essa cédula, ela diz muita coisa, porque eu fico imaginando tudo que as pessoas compravam, todas as transações, todos os cigarros que as pessoas compravam com esse dinheiro durante a guerra, já que a maioria das transações comerciais estavam paradas, então eles tinham que criar seu dinheiro próprio. E essa aqui é a cédula que era o meio corrente entre os aliados. Ou seja, issued in Italy, ou seja, lotado ou então estacionado, parado. Não exatamente quer dizer isso, mas são das tropas que estavam lotadas na Itália, das tropas americanas que estavam na Itália. Ou seja, a série de 1943 ou seja, as primeiras séries. E aqui a gente consegue ver aqui 1000 liras, ou seja, 1000 liras italianas. E é isso, galera. Se vocês gostaram dessas maravilhas aqui, dessas lindas moedas e essas cédulas, então se inscrevam, curtam aí e entrem no nosso canal. Então, até a próxima.